Diretoria do Vila Nova busca jogadores do Goiás para a temporada de 2025. No vídeo de hoje quero falar sobre quais são esses atletas, será que faria falta para o elenco do Goiás no ano que vem? E também, além de trazer esses jogadores, falar sobre outra possibilidade. Jogadores do Vila Nova no Goiás, será que compensa? O Goiás que vem especulando muitos atletas, ex-Atlético Goianiense nos últimos dias, o próprio Atlético também procurou jogadores do Goiás no decorrer desta reta final, né, de Série B, e agora o Vila Nova. Quais são esses atletas? Quem que do elenco do rival, por exemplo, poderia ser uma peça interessante no Goiás para o ano que vem? Eu quero dar o meu pitaco também sobre estas informações e dividir aqui com vocês, tá bom? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 15 mil inscritos, para a nossa próxima meta no YouTube do Goiás News, e também fazer a sua aposta com a Seguro Bet. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link no primeiro comentário fixado, com as melhores odds no futebol brasileiro, Série A do Brasileirão, jogos da Champions League, final da Libertadores e muito mais. É com a Seguro Bet, o link logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre este interesse do Vila Nova em contar com jogadores do Goiás para o ano que vem. O primeiro deles, o zagueiro David Braz. Essa informação foi confirmada. Acontece da seguinte forma: o André Rodrigues garantiu que o David Braz e também o goleiro Thiago Rodrigues estão na mira de um rival do Goiás para o ano que vem. Jogadores que não estão no plantel, no interesse do Lucas Andrino para a montagem do próximo elenco. E segundo atualizações do Imprensa Verde, através do Instagram, um abraço para eles inclusive, garantiram que este clube é o Vila Nova. O David Braz, 37 anos, foram 21 jogos nesta Série B de Campeonato Brasileiro pelo Goiás. Na temporada, no geral, 25 partidas. Começa o ano muito bem, mas acaba terminando na reserva, né, desses jogos que ele participou pelo Goiás. O último deles aconteceu ainda contra o Santos, aquela vitória aqui na Serrinha. E segundo informações também do André Rodrigues, não é um jogador que será procurado pelo Goiás para a sua continuidade no ano que vem, mesmo tendo vínculo ativo com o clube. O Goiás não irá procurar o zagueiro David Braz, e no meu entendimento faz sim certo, tá? São 3 jogadores que o Goiás, mesmo tendo vínculo até o final de 2025, não terá uma procura para o ano que vem. O David Braz, também o Regis e o Edu. São esses jogadores que para o ano que vem não seguirão no Goiás. A tendência é que busquem rescisões contratuais. O David Braz, que o estopim foi a saída, ou pelo menos a ida dele, do Galhardo e do Luiz Henrique, para o jogo da seleção brasileira contra o Peru. Essa partida que aconteceu em Brasília, e isso foi o estopim da diretoria do Goiás, o Wagner Mancini. Eles falam que não afastaram jogadores, mas não foi o que a gente viu nos bastidores do clube também. E mais um que interessa ao Vila Nova, que deve sim fechar nos próximos dias, o goleiro Thiago Rodrigues, uma contratação do Goiás que não jogou no decorrer dessa temporada, foi um reserva do Tateu em todos os jogos no ano. Em 2024 participou basicamente de todas as partidas, ficando à disposição no banco de reserva, só que não jogou uma única vez. O Thiago Rodrigues, que vem se tornando, né, um goleiro com essa característica de ser contratado e não jogar, né? Foi assim pelo Goiás, também pelo Vasco da Gama e no Vitória. No meu entendimento, também é um jogador que não fará falta. Olhando o ano que vem, eu buscaria um jogador mais jovem, ou até mesmo numa faixa de 25, 26 anos de idade, ou dar uma chance, por exemplo, para algum garoto da base. Pode deixar a sua opinião sobre o Vila Nova aí, buscando alguns jogadores do Goiás. O Sander, por exemplo, até uma atualização do Moché Goiás. O Sander, vou até abrir aqui o site dele, o Gol aqui, para explicar a situação do Sander, fica melhor para vocês verem. Vamos lá. O Sander, ele tem contrato com o Goiás só até dezembro deste ano também. 38 jogos, 1 gol marcado e 2 assistências, 24 participações na Série B do Campeonato Brasileiro. O Sander não foi procurado ainda para renovação contratual no Goiás, e segundo o Moché Goiás, existe o interesse de um rival aqui de Goiânia para contratar o Sander. Pode ser o Atlético, e eu acho que é o Atlético, ou até mesmo o Vila Nova. Tá? O Sander tem 34 anos, eu até falei sobre isso em um vídeo, não acho que ele tenha feito uma temporada espetacular, mas é um jogador que, quando está bem fisicamente, consegue entregar. A questão tem que entender exatamente o salário do Sander, né? O Coritiba no ano passado, aliás, teve uma oferta do Coritiba, né, de quase 100 mil reais, aí o jogador, de mais de 100 mil, aí o jogador iria para lá. Dependendo das condições, eu manteria o Sander no elenco para o ano que vem, tá? Principalmente
no aspecto físico. Acho que é um jogador que para a Série B ainda dá conta do recado. Lembrando, para você fazer a sua aposta é com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, com todas as cotações nos jogos do futebol brasileiro. Se liga só, ó, teremos aqui, ó, nesta rodada, Cuiabá e Bahia. Acho que esse jogo, Bahia vence, hein? Pagando 2,11 a cada real apostado. O empate de Criciúma e Corinthians, cotação ainda maior, ó, na SeguroBet, a 3,21 a cada real apostado. Vitória do Vasco contra o Atlético, pagando 1,54. O empate entre Flamengo e Internacional, 3,23. E mais um, vamos lá, vitória, empate, Grêmio e São Paulo, na cotação de 3,09. Essas cotações, né, somando todas elas, está numa odd de 100 reais, R$ 104,11, tá? É um absurdo, claro, né? Lembrando, para você jogar sempre com responsabilidade, não vai colocar um dinheiro que você não tem, você pode palpitar em mais rodadas. Vamos colocar aqui um bilhetezão, então, para essa rodada. Ó, vitória do Atlético Paranaense, a 2,08 contra o Fluminense. Bragantino e Cruzeiro. Rapaz, eu acho que o Bragantino vence esse jogo. E vitória do Vitória contra o Fortaleza. Vamos ser ousados aqui nessa rodada. Ó, se eu cravar todos esses resultados, ó, dessa rodada, ó, tá numa cotação de 1.000, cara. Um valor. Você pode colocar, por exemplo, R$ 1 nessa aposta. Se ela acontecer, volta para você R$ 1.000 com a SeguroBet. Lembrando, para você jogar com responsabilidade, nada de gastar um dinheiro que você não tem, apenas para se divertir e colocar mais emoção na sequência da rodada com a SeguroBet. Série A do Campeonato Brasileiro, também as outras partidas no futebol internacional, o Campeonato Alemão, tem Borussia Dortmund e Bayern nesse final de semana também. Todas as informações, faça o seu cadastro pelo link no primeiro comentário fixado. Então, beleza, eu já falei sobre o interesse do Vila Nova em contar com jogadores do Goiás, e o contrário, existe o interesse do Goiás em algum jogador do Vila? Até o presente momento não, tá? Pelo que eu escutei, pelo que eu tenho de informações, não. Mas existem alguns jogadores do Vila que podem ser boas opções para o Goiás, mesmo porque não, quem sabe um vai e vem, uma troca de lá e cá, a gente já viu isso também acontecer no futebol goiano. Alguns atletas me chamam a atenção. Primeiro deles, o Igor Henrique, meio-campista de 32 anos de idade, foi titular absoluto nessa Série B, 24 jogos, 2 gols marcados e 3 assistências. Inclusive marcou um gol contra o Goiás, no clássico lá no Oba. No ano passado foram 7 gols também pelo Vila em 28 jogos na Série B, só que nesse ano ele foi mais titular do que na temporada passada. Bom jogador, 32 anos de idade, não é um craque, mas é aquele nome discreto que todo ano está na Série B e consegue sim bastante regularidade. Outro atleta também, inclusive que já foi especulado no Goiás, o Luciano Nanin, 32 anos, não entrou em forma, né, nessa temporada pelo Vila Nova, mas fez uma boa reta final de Série B. 2 gols e 3 assistências em 21 jogos. Eu não contrataria o Luciano Naninho não, mas é um outro jogador que chama a atenção dentro desse elenco do rival. Desde o ano passado por lá, né, um gol marcado e 2 assistências em 2023. O volante Ralf, interminável, com 40 anos, renovou o contrato dele com o Vila Nova. Não acho que o Ralf eu contrataria, tá, para o Goiás no ano que vem. Só que o Goiás precisa de um jogador nesse espírito, tá? Esse espírito de luta, de garra, de vencedor e que queira jogar bola. Tá? O Ralf, acima de tudo, é um cara que, por condição financeira, já tinha parado de jogar há 20 anos, né? Mas por gostar da profissão, por ter aquele carinho, aquele empenho, até mesmo com o próprio Vila Nova, né? Rival à parte, mas a gente tem que reconhecer isso. É um aspecto que, para mim, o Goiás precisa buscar para o ano que vem, não necessariamente o jogador, né, que já tem essa identificação com o rival. Outro jogador que eu acho interessante desse elenco do Vila, o Emerson Urso, 23 anos, atleta que pertence ao Botafogo, deve renovar com o Vila em definitivo para o ano que vem, fez uma boa Série B, 3 gols marcados em 23 jogos, ponta esquerda, pode jogar na meia direita também, nessa Série B. Chegou aí no elenco do Vila, emprestado pelo Botafogo, também já passou pelo Ituano. Claro, o principal destaque do Vila nessa temporada, o Alisson, mas não tem como pedir o Alisson no Goiás, né? Depois da temporada pífia que ele fez no ano passado, com 4 gols e 4 assistências pelo Goiás, chegava a pisar na bola. Eu lembro daquele jogo contra o Fluminense, né? O cara tava tão apavorado, aliás, contra o Fluminense não, contra o Palmeiras, aqui na Serrinha, aquele jogo que o Goiás perde, né? De 5-0. O Alisson trupicando em cima da bola, não sabendo o que fazer, Deus me livre. Para a Série A, acho que ainda não está pronto, 25 anos de idade, eu não apostaria, tá? Mas é um jogador que para outro clube na Série B, com toda certeza, seria uma excelente contratação. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esse elenco do Vila Nova, se tem algumas peças que poderiam ajudar o Goiás e outras do Goiás que, olha, com toda certeza chegarão no Vila, tá? Para o ano que vem, ou até mesmo no próprio Atlético, já especulou aí o Dieguinho, enfim, agora
também pode ser o Sandro, enfim, vamos ver, vou ficar atento em relação a esse assunto. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, vai ajudar a gente a chegar nessa marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta por aqui, e também fazer a sua aposta com a SeguroBet a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia, aliás, R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia, o link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!